Bem-vindo a essa segunda parte da apresentação sobre a integração entre Big Data e OLTP com o uso do Polybase. Nessa segunda parte, nós vamos ver como o Polybase se integra com o Windows Azure Storage Blobs. Nós já vimos anteriormente como funciona o ambiente de Big Data, as integrações utilizando o ODBC do Hive. Nessa segunda parte vamos ver o Polybase com Windows Azure Storage Blobs e posteriormente na terceira parte vamos ver o Polybase integrando-se diretamente com clusters do Hadoop. Meu nome é Denis Torres, diretor da Buffalo Informática, possuo certificações em SQL Server e em desenvolvimento de software e atuo como trainer, aplicando treinamentos oficiais Microsoft em várias empresas. Aqui vocês encontram minhas informações de contato. Meu site possui inúmeras informações técnicas. Meu blog também, posts técnicos frequentes. E vocês podem me seguir no Twitter e seguir meu canal no YouTube. Eu estou sempre publicando novidades, informações técnicas e novos vídeos técnicos sobre SQL Server e desenvolvimento de software. Então nós vamos falar sobre o que é o Polybase, diferença entre o driver ODBC que nós vimos na primeira parte da apresentação e o Polybase, configurações e instalação do Polybase e os objetos de banco que são utilizados junto do Polybase. O que é o Polybase? Ele integra o ambiente OLTP ao ambiente Big Data, ou seja, nos permite fazer queries entre os dois ambientes. Ele não é uma ferramenta nova. Ele antigamente estava disponível só para o ambiente do PDW, que eu citei na primeira parte da apresentação, que é uma edição do SQL Server que é vendida junto com o hardware, realizando um cluster no SQL Server para processamento de queries. Antigamente só o PDW tinha um Polybase à disposição. Agora o Polybase está disponível em todas as edições do SQL Server. E a gente consegue fazer queries SQL sobre o Hadoop utilizando o Polybase. A gente tem dois módulos de operação. Ele pode ser conectado diretamente a um cluster Hadoop ou pode ser conectado ao Windows Azure Storage Blobs. São dois modos diferentes de conexão. Nessa segunda parte eu vou destacar a conexão ao Windows Azure Storage Blobs. Depois, na terceira parte da apresentação, a gente vai falar mais sobre a conexão do Polybase a um cluster Hadoop. Aqui vocês veem uma imagem, uma representação do que o Polybase faz. A gente pode fazer selects ao Polybase. Esses selects podem envolver dados relacionais ou dados do Hadoop. O Polybase vai processar esse select e vai nos devolver um result set com esses dados, eventualmente unindo esses dados na mesma query. Só que isso que eu estou falando que o Polybase faz, a gente viu o driver ODBC do Hive fazendo. Então, qual é exatamente a diferença entre utilizar o Polybase ou utilizar o driver ODBC do Hive? No caso do driver ODBC do Hive, o acesso é feito a tabelas do Hive. Eu tenho que ter a tabela pré-definida. Vocês me viram fazendo create tables no Hive para poder fazer uso do driver ODBC do Hive. Enquanto que no caso do Polybase, o acesso é feito a qualquer arquivo que esteja no HDFS. Eu não dependo das tabelas terem sido definidas no Hive. Eu posso acessar qualquer arquivo que esteja disponível no HDFS. E aí a diferença mais importante. No caso do driver ODBC, depende do cluster estar no ar. Enquanto que o Polybase pode ser usado sem o cluster estar no ar. Porque ele está acessando o Windows Azure Storage Blob, não está acessando diretamente o cluster. O uso disso é especialmente no caso do HD Insight, que já prevê guardar os dados dele dentro do Windows Azure Storage Blobs e não localmente em cada servidor do cluster. Ele já guarda os dados dele no Azure Storage Blobs. Então, nesse caso, nós podemos, por economia, só colocar no ar o cluster do HD Insight quando ele for realmente fazer um processamento. Quando realmente formos fazer um processamento, colocamos no ar o cluster do HD Insight. Quando não formos fazer o processamento, tiramos o cluster do ar. Não só tiramos do ar, podemos deletar o cluster do HD Insight
para não termos custo com o cluster. E o storage, o Windows Azure Storage Blob é totalmente independente do cluster. A gente pode estar jogando informações para serem processadas no Storage Blob, colocando o cluster no ar, apontando para um storage já existente, fazemos o processamento e depois deletamos o cluster. E o resultado do processamento vai estar lá no Storage Blobs. Com isso, essa técnica de colocar o cluster no ar, tirar do ar, criar o cluster, deletar o cluster junto ao HD Insight gera uma economia com relação ao tempo de processamento do HD Insight. E a conexão do Polybase ao Windows Azure Storage Blobs incentiva essa economia. Outra diferença é que o driver ODBC faz acesso ao HDFS, enquanto que o Polybase com ASP faz acesso ao ASP para integração com o HD Insight. Eu não consigo usar o Polybase com ASP para fazer integração com outros Hadoops que não estejam usando o Windows Azure Storage Blobs. Eu só consigo fazer o uso do Polybase com o Windows Azure Storage Blobs neste caso. Como eu citei, o Polybase tem outra forma de uso, que é a comunicação direta com Hadoop, da qual eu vou só destacar na terceira parte da apresentação. Instalação. O Polybase requer a JRE versão 7.51 ou superior instalada, do contrário, a instalação dele não ocorre. Ele precisa da Java Runtime Engine e do Framework.NET 4.0. E em termos de configuração, nós temos uma configuração no servidor SQL Server chamada Hadoop Connectivity. Através dessa configuração, nós precisamos indicar a versão correta do servidor que vai ser utilizado. A que nós vamos fazer a conexão com o Polybase. Aqui vocês veem a tela de instalação em que nós especificamos a instalação do Polybase. É interessante observar que o Polybase age como uma ferramenta de instância. Instance Features. Ele não é uma ferramenta compartilhada, ele é uma Instance Features. Realmente é. Só a instância que tiver o Polybase instalado vai poder fazer uso das queries do Polybase. Uso dos objetos externos, como a gente vai ver, para fazer queries ao Polybase. Porém, o Polybase não aceita ser instalado em mais de uma instância no mesmo servidor. Pelo menos até o CTP3, ele só pode ser instalado em uma instância no mesmo servidor. Vemos os serviços do Polybase devidamente instalados e devidamente ligados a uma instância. Aqui eu tenho o Polybase Engine, o serviço principal do Polybase, e o Polybase Data Movement. São dois serviços ao todo. Especialmente na terceira parte da apresentação, nós vamos entender melhor a diferença entre os dois serviços. E aqui o exemplo da configuração Hadoop Connectivity. Setando o Hadoop Connectivity e utilizando o Reconfigure para forçar a execução do Hadoop Connectivity, porém, nem com Reconfigure isso é suficiente para fazer com que o valor de configuração passe de config value para RAM value. Quando a gente seta o Hadoop Connectivity, é necessário restartar o serviço do SQL Server e os dois serviços do Polybase. Apenas restartando todos os três serviços é que a configuração passa de valor configurado para valor em execução. E aí nós vemos os valores do Hadoop Connectivity de 0 a 7. Cada valor que a gente coloca no Hadoop Connectivity representa uma determinada conexão ao Hadoop. Nessa parte da apresentação, nós estamos falando apenas sobre conexão ao Azure Storage Blob. Então, nós temos aqui valor 1, valor 4 ou valor 7 como possíveis valores. Os três suportam conexão ao Azure Storage Blob. Então, como escolher qual dos três? A questão é, nós vamos nos conectar ao Azure Storage Blob para ler informações do Blob que tenham sido colocadas por um servidor Hadoop.
o resultado do processamento de um servidor Hadoop, em geral do HD Insight. A questão é, qual é a versão do servidor Hadoop que colocou as informações lá? Foi a 1.3, então a gente usa o 1. Foi a 2.0, então a gente usa o 4. Foi a 2.2, então a gente usa o 7. Então, conforme a versão do HDP que tenha colocado as informações dentro do Azure Blob Storage, a gente utiliza um código adequado ligado a essa versão do HDP. Isso facilita, inclusive, entre eventualmente conectar ao Azure Storage Blobs, como a gente vai demonstrar nessa parte da apresentação, como também eventualmente conectar diretamente ao servidor Hadoop, como a gente vai ver na terceira parte da apresentação. Os objetos de banco que são utilizados para especificar a conexão do Polybase com o destino da conexão, que pode ser o Hadoop ou pode ser o Windows Azure Storage Blob. Nós usamos credenciais. Credenciais não são objetos novos, já existiam. Nós utilizamos credenciais para armazenar determinadas identidades, determinadas credenciais de acesso, até mesmo ao Azure Storage. A novidade que existe no SQL 2016 é que as credenciais agora existem também a nível de banco de dados. Nós temos Database Scoped Credentials criadas dentro do banco de dados e não apenas a nível de servidor como nós tínhamos antes. Então isso é um novo tipo de credencial que nós usamos durante o trabalho com o Polybase. Nós precisamos de uma master key criada na base de dados para garantir a criptografia da credencial. Aí, então especificamos um external data source. A external data source define a conexão, que pode ser por Windows Azure Storage Blobs ou pode ser por Hadoop. Através da definição da external data source, nós definimos essa conexão. Os arquivos no Hadoop são em formatos diversos. Muitas vezes arquivos texto, usando separadores de campos diferentes. Então nós precisamos especificar o formato dos arquivos que nós vamos acessar. Eu tenho que criar um objeto chamado de External File Format que especifica qual é o formato do arquivo que eu vou estar acessando. E por fim, External Table, que define a estrutura do arquivo que nós vamos estar acessando externamente, sempre utilizando o esquema read, exatamente como nós fizemos na primeira parte da apresentação. Ou seja, eu estou especificando uma estrutura para arquivos e conjuntos de dados que já estão lá. A minha especificação de estrutura não afeta a existência daqueles dados que já estão lá. Isso é muito diferente do banco de dados tradicional, em que nós criamos a tabela e depois inserimos os dados na tabela. No esquema read, não. Os dados já estão lá, eu estou só especificando uma estrutura para fazer a leitura daquelas informações. Daí algumas questões, como por exemplo, constraints, chave primária, não fazem sentido, não vão ser checadas junto ao arquivo, aos dados que já existem, já estão gravados. E aí temos o exemplo da criação da External Data Source, a especificação do type, como Hadoop, location, essa location neste exemplo está apontando para o Windows Azure Storage Blob. Posteriormente, na terceira parte, veremos outras organizações dessa location. E a credencial, indicando a credencial de conexão ao Windows Azure Storage Blob. O type, sempre colocado aqui como Hadoop, porque na verdade a criação de objetos externos ela não é utilizada só pelo Polybase. Existem outras features no SQL Server 2016 que fazem uso dessa criação de objetos externos. As features em si, como o Elastic Database e Shared Map Manager, fazem uso da criação de objetos externos. Mas essas outras features não têm relação alguma com o Polybase. Quando estivermos trabalhando com o Polybase, a gente especifica o type sempre como Hadoop. Criação do formato externo de arquivos. Create External File Format. Aqui eu coloquei como Delimited Test. E especifico o delimitador.
O Hive eventualmente trabalha com outros formatos de arquivos, como RC File ou ORC, que podem ser especificados também no Create External File Format. A questão é que o formato que eu especificar tem que ser o formato que está gravado lá. Se eu errar o formato, a leitura não vai funcionar. E temos aqui a criação da External Table. A definição da estrutura da tabela externa, definição do location, com um caminho do HDFS. Neste exemplo, a location está apontando para um arquivo. Mas a location não precisa necessariamente apontar para um arquivo. A location pode apontar para uma pasta. É característica do HDFS trabalhar com location apontando para uma pasta. Então, todos os arquivos que forem inseridos dentro dessa pasta vão ser considerados como parte dos dados dessa tabela. Isso é uma característica do Hive, trabalhar dessa forma, e nós podemos fazer o trabalho dessa forma com o Polybase, apontando para uma pasta, e todos os arquivos dentro da pasta vão ser considerados como parte dessa tabela. Temos aqui o vínculo da External Table com o Data Source. Eu estou fazendo o vínculo aqui com o Data Source criado anteriormente. Vínculo com o File Format, indicando o formato com que os arquivos se encontram. E aqui a especificação de reject, que significa o quê? Se forem encontradas linhas nos arquivos que não batam com os tipos de dados que encontram-se aqui, quantas rejeições de linhas vão ser aceitas? Nesse caso, eu não estou aceitando rejeição de linha, porém eu posso aceitar 1, 100, quantas rejeições de linha eu achar adequado. Especialmente se o arquivo tiver um header, por exemplo. Uma forma de conseguir bypassar o header é especificar o aceite de uma rejeição de linha. Falamos sobre o esquema onRead, ou seja, quando a gente cria uma external table, a gente está aplicando um esquema onRead sobre os dados que já existem, um cenário muito diferente de trabalho do que o cenário típico de banco de dados. Nós não temos aplicação de constraints, temos uma configuração de reject para rejeitar registros que já estão lá. É um formato bem diferente de trabalho. É um esquema aplicado para leitura no momento da leitura dos dados. Então vamos ver uma demonstração. Nessa demonstração nós vamos ver o Hadoop na nuvem. Eu estou com HD Insight e com a sandbox da HDP, da Horton. E vamos ver queries no Windows Azure Storage Blob. Vamos agora fazer uma demonstração. Vamos começar nossa demonstração acessando o Azure. Vou acessar o Management Portal do Azure. E vamos criar um storage. Fazer a criação de um storage para fazer a demonstração com HD Insight exatamente da forma como eu citei. Eu vou primeiro criar o storage, jogar dados para dentro do storage, para depois criar o cluster, fazer um processamento sobre os dados do storage já existente, deletar o cluster e acessar o resultado do processamento nesse storage. Então aí você já vê o Management Portal. Armazenamento, vocês veem a lista de storage. Vamos criar um novo storage. Aí está uma nova conta de armazenagem. Criação rápida. Então vou dar um nome para a conta de armazenagem. BI Week. Tem que ser todo em minúscula. Vou corrigir aqui. BI Week Storage. Mas ele tem que ser todo em minúscula. Aí está. Vou escolher uma região. Vamos escolher uma região próxima a nós. O importante é que depois, quando eu criar o HD Insight
deve estar na mesma região. Então vou escolher ali o centro-sul dos Estados Unidos, uma região razoavelmente próxima. A assinatura, Azure Free Trial. Georredundante e fazer a criação da conta. Aí está fazendo a criação da conta de storage. Vamos agora criar um container para a nossa conta de storage. Vocês estão vendo a conta BI Wiki Storage. Eu vou fazer a criação de um container. Vai ser um container de blob. Nossa conta vai conter apenas blobs. BI Container. Aí está. Então, o processo de criação do container já está realizado. Então, nós temos uma conta de storage, BI Wiki Storage, com o seu devido container chamado de BI Container. O próximo passo agora é nós acessarmos essa conta de storage e podermos jogar arquivos para dentro da nossa conta de storage para em seguida serem processados pelo HD Insight, pelo cluster do HD Insight que nós vamos estar criando. Vou acessar minha máquina virtual com o SQL Server. O SSMS ele permite o acesso a contas do Azure Storage. Ali vocês vêm no menu, o Azure Storage. Eu consigo indicar aí minha conta do Azure Storage, BI Wiki Storage. E eu preciso indicar a chave de acesso à conta. Eu vou ter que pegar essa chave de acesso à conta no Azure. Na conta de armazenagem, BI Wiki Storage, a gente tem ali embaixo, eu vou pegar minha conta, BI Wiki Storage, o nome confirmado, e eu vou pegar a chave de acesso, uma chave gerada pelo Azure para facilitar o procedimento de acesso à conta de storage. Assim eu não preciso ficar colocando login e senha, eu salvo a chave de acesso no SSMS, e eu tenho acesso ao meu storage. Não preciso ficar colocando login e senha para acessar o storage. Então aí vocês veem o BI Wiki Storage, Containers e o BI Container que eu criei agora há pouco. Aí está, BI Wiki Storage e o BI Container que eu criei em instantes. Eu preciso agora jogar arquivos para dentro do nosso container, da conta de storage. Mas eu não consigo fazer a inserção de arquivos pelo SSMS. Eu consigo até fazer deleção. Vocês veem no menu de contexto um delete. Consigo deletar o container, deletar arquivos, mas não inserir arquivos. Então eu preciso utilizar uma outra ferramenta para poder jogar os arquivos para dentro do container. Eu vou usar o Ascop, que é uma ferramenta de prompt. Eu vou pegar aqui o caminho do Ascop para poder facilitar o acesso ao Ascop via prompt. Eu vou ter que configurar esse caminho no path do sistema. Vou entrar nas propriedades do computador, Advanced Settings, Environment Variables. Vou pegar a variável de path para configurar o caminho do Ascop no path do sistema. Pronto. Então agora quando eu acessar o CMD, acessar uma janela de prompt, eu consigo fazer o acesso corretamente ao Ascop. Eu tenho ali uma pasta chamada Polybase com o arquivo cliente CSV que eu vou jogar para dentro do container. Inclusive é o mesmo cliente CSV que eu usei na primeira demonstração, na primeira parte dessa apresentação. Agora eu vou querer criar uma subpasta. Eu não quero que ele seja jogado na raiz do container. Eu vou criar uma estrutura de pastas para jogar esse cliente CSV. Então vou criar aí uma pasta chamada BI Wiki. Jogo o CSV para essa pasta. Pronto. E agora eu vou jogar essa estrutura de pastas para o container usando
o ASCOP. A gente vê que como eu defini o path, eu já tenho acesso ao ASCOP, mas eu tenho ali uma instrução, uma linha de comando que eu vou demonstrar para vocês, para a gente jogar o arquivo para dentro do container. Vamos pegar aqui a linha de comando. Aí está. ASCOP especifica o source, estou apontando para a pasta Polybase. Aí especifica o destination, o caminho do meu container. Esse caminho eu posso observar lá na página do Azure, confirmar o caminho HTTPS do container. A gente vê ali na página do Azure. Vou pegar ele carregar novamente. Em containers. Ali está. Eu tenho ali o caminho do container, a URL do container que eu uso no ASCOP para fazer a cópia do arquivo. Aí está. BI Wiki Storage, Blob, Core, Windows.NET. Adicionei o parâmetro /s. Quer dizer o que? A partir da pasta que eu indiquei de origem, o Polybase, eu vou copiar os subdiretórios. E a Destination Key, que é a chave da minha assinatura, da minha conta de storage. Aí está, copio o arquivo, copio a linha de comando e ele está fazendo a transferência do arquivo. Já fez a transferência do arquivo. Então, se eu der um refresh, eu já vejo no SSMS o arquivo que eu copiei, clientes.csv. E vocês observam o nome do arquivo como ele está estruturado, biwiki/clientes.csv. Isso acontece porque o HDFS utiliza uma estrutura de pastas, mas o container do Azure não utiliza essa estrutura de pastas. Então ele simula a estrutura de pastas utilizando o nome do arquivo. É apenas um arquivo com esse nome, biwiki/cliente.csv, simulando a pasta biwiki e o arquivo cliente.csv. Vamos agora criar o nosso cluster HD Insight. Aí está, eu vejo eu não tenho clusters ainda, eu vou criar um cluster para começar. Criação personalizada, especificar o nome do cluster. biwiki demo. Na conta Azure Free Trial, um cluster Hadoop. Especifico a versão que eu vou utilizar. Notem que eu tenho uma versão do HD Insight. E tem um paralelo a versão do HDP que aquela versão do HD Insight instala. Cada versão do HD Insight instala uma diferente versão do HDP. Eu vou escolher a que instala a versão 2.1 do HDP. Quantidade de nós de dados, eu poderia colocar quantos nós de dados eu desejasse. Poderia colocar 10 nós de dados, estaria criando 10 máquinas para atuar em cluster. 10, 4, 1. Vou criar somente uma. O local, região, centro-sul dos Estados Unidos, precisa ser a mesma região em que eu coloquei o storage, no centro-sul dos Estados Unidos. E seguir adiante. Eu especifico o nome do usuário para o meu cluster. Eu inventar um nome de usuário, student, e especificar a senha para esse usuário. E eu preciso indicar
o acesso remoto. Eu preciso habilitar o acesso remoto. Essa habilitação vai me permitir acessar o cluster via Remote Desktop. Eu especifico um nome de usuário para o acesso via Remote Desktop, que é um nome de usuário diferente do usuário que eu já criei para o cluster. Então, em Remote Student, especifico a senha do acesso ao Remote Desktop e dou uma data de validade. O acesso ao Remote Desktop sempre tem essa data de validade no Azure. E eu especifico até quando esse acesso vai ser válido. Vamos colocar alguns dias aí adiante. Aí dia 4. Pronto, então o acesso vai estar válido até o dia 4. Vamos seguir adiante. Conta de armazenagem que eu vou utilizar. Uma conta de armazenagem existente, ele já está sugerindo a BI Wiki Storage. Então, e o container, BI Container. Então ele vai utilizar o nosso BI Container para armazenar os dados do HDFS. Na verdade, ele vai pegar as informações já existentes que eu já subi para lá. Algumas são de script, não vou fazer. E já está criando o meu cluster HD Insight. Já está processando a criação do meu cluster HD Insight. Enquanto ele processa a criação do cluster HD Insight, vamos entrar novamente no portal do Azure, numa outra página, e vamos criar uma sandbox do HDP. Vamos fazer a criação de uma sandbox. Isso é feito pelo Marketplace. Eu vou entrar no portal de visualização. É mais fácil acessar o Marketplace pelo portal de visualização. Então está Marketplace. Faço a pesquisa por uma sandbox da Hortonworks, e vejo o que a Hortonworks tem disponível no Marketplace. E aí está a sandbox Hortonworks do HDP 2.3.2. Então eu posso já fazer a criação. Ele vai me pedir algumas informações. Aí está, eu invento um nome para o host. Vamos colocar BI Week Horton. Nome de usuário, vou colocar o mesmo student que eu tinha colocado no HD Insight. E a senha. Então ele vai estar fazendo a criação da sandbox em máquinas virtuais do Azure. Eu estou pegando um serviço pronto, uma instalação pronta a partir do Marketplace, e ele vai fazer a criação para mim em máquinas virtuais do Azure. Criar. Está carregando as informações para fazer a criação. Enquanto isso, nosso cluster do HD Insight ainda está sendo processado. Aí está. Detalhes da oferta. Na verdade, ela é gratuita. Comprar. Então, ele está processando a criação da nossa sandbox do HDP, ao mesmo tempo que ele também está processando a criação do nosso cluster do HD Insight. Então, vou fazer um pause na gravação e retornamos a essas demonstrações assim que os dois estiverem criados. Temos então nosso cluster criado, nosso cluster BI Wiki Demo. Na gravação é instantâneo, não é? Aí está, BI Wiki Demo, nosso cluster já criado. E nossa máquina virtual, com a sandbox da Horton, também já se encontra criada. Aí está, BI Wiki Horton. Executando. Então o que nós vamos fazer agora é subir arquivos para ambos e fazer experiências com ambos, tanto com o nosso cluster do HD Insight como com a máquina da Horton, a sandbox da Horton. E vamos comparar o uso do DBC do Hive com do Azure Blob Storage, o Polybase com Azure Blob Storage. Eu vou começar observando aí nosso cluster.
A gente pode fazer monitoramento pelo ambiente do Azure. Eu posso ver métricas do cluster. Aí no painel eu vejo a configuração dele. Vejo o nome de usuário, student. E nós podemos fazer a conexão ao remoto desktop utilizando o conectar. Então vou me conectar ao cluster do HD Insight. Aí está. Ele já traz o nome do usuário remoto, Remote Student, foi o nome que nós configuramos. E vou completar a conexão colocando a senha. Pronto. Ele está abrindo a máquina, abrindo o nosso ambiente. Eu estou conectando ao name node do HD Insight, ao nó principal do HD Insight. Ele está abrindo um ambiente de trabalho para a gente. É uma instalação de HDP em um Windows. Então temos aí nosso name node devidamente configurado. Posso acessar ali o Yarn, acessar o status do Yarn. Então aqui no Yarn nós vemos jobs que tenham sido jogados para o nosso cluster. No momento não temos nenhum job já executado no cluster. E posso acessar o prompt de comando do Hadoop, que eu vou utilizar para manipular os arquivos dentro do HDFS. Estou usando ali a instrução Hadoop fs ls barra. Essa instrução vai listar para mim todas as informações que encontram-se no HDFS, na raiz do HDFS. Vou copiar aqui o Zoom IT para vocês visualizarem melhor a instrução dentro do cluster. A ferramenta de Zoom. Pronto. Agora fica mais fácil de demonstrar aqui a instrução. Hadoop fs-ls raiz. Então essa instrução em prompt vai listar para mim todo o conteúdo da raiz do HDFS. E no caso, no HDFS, o HDFS dele está apontando para o Azure Storage Blob que nós indicamos. Vou executar. Aí está. Vamos fazer um zoom para examinar melhor esse resultado. E uma parte chamativa do resultado é a pasta BI-Week. Ou seja, eu subi a pasta BI-Week para o Azure Storage Blob antes de criar o cluster do HD Insight. E a pasta BI-Week está lá. Ela é acessível no cluster do HD Insight como parte do conteúdo do HDFS dele. Então agora eu posso pedir para ele processar a pasta BI-Week que eu subi para lá bem antes de ter criado o cluster. Vamos lá, Hadoop fs novamente. ls barra BI-Week. Vamos ver o que tem dentro da BI-Week. Aí está, Hadoop fs ls BI-Week. Na verdade ele está reclamando, deixa eu ver aqui porque, assim, eu digitei o W em minúsculo, ele é sensível à caixa de letra, então BI-Week com W em maiúscula. E agora sim eu vejo o conteúdo, meu arquivo cliente CSV, que vocês podem ver aí, BI-Week /cliente CSV.
Lembrando aquela forma como nós subimos o arquivo, na verdade o Storage Blob simula a pasta BI-Week para dentro do HDFS. Agora eu vou chamar o Hive. A gente tem a variável Hive Home, que indica onde o Hive se encontra no disco, mais fácil. E eu vou chamar o Hive bin barra Hive, Hive Home, bin barra Hive, para poder disparar a execução do Hive. A variável nos ajuda bastante, toda ferramenta do Hadoop usa essa variável. Então, está iniciando a execução do Hive. Aí está. Então, no prompt do Hive. Então, eu vou copiar uma instrução de create table para criar uma tabela. Tabela clientes. Sobre as informações que eu já tenho. Então, vocês observam a estrutura da tabela. A especificação do role format. Fields terminated by vírgula, indicando o formato do arquivo. Stored as file location barra BIWeek, ou seja, indicando onde está a informação. Está na pasta BIWeek. E aí eu tenho o Customer ID, Order ID total como estrutura e a indicação do formato e da armazenagem. Vamos copiar essa instrução. Vamos levar essa instrução para dentro do Hive. Colar no Hive. Aí está. Fazer um zoom melhorzinho aqui. Então está a instrução create table clientes, customer ID, order ID total, especificando o formato do arquivo e o storage. Vou executar. Tem na verdade que colocar um ponto e vírgula para execução. Opa, deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Ah, sim. Quando eu estava fazendo o zoom, acabei colocando um 1 ali no final da instrução. Vamos copiar novamente. Colocar o ponto e vírgula ali. Pronto. Agora ele vai executar com sucesso. Aí está. Então acabei de fazer a criação da tabela clientes no ambiente do Hive. Aí está. Tem minha tabela clientes já devidamente criada. Show Tables. A instrução Show Tables no Hive me mostra as tabelas existentes. Eu vejo aí a tabela clientes devidamente criada. Agora eu vou na minha máquina com SQL Server e vou fazer a criação do ADBC, de uma chave ADBC para o HD Insight. Aí está o driver para o Hive, nome da chave, usa HD Insight. Na verdade eu já tinha uma lá, vou deletar que já estava. Criar a chave ODBC, o DSN ODBC para HD Insight. O HD Insight usa porta 443. Eu indico o nome do servidor, Demo BI-Week. A gente pode conferir o nome do servidor no Azure.
Demo BI Week. BI Week Demo, na verdade. Azure HD Insight.net. Se eu quiser verificar esse caminho, tem aí BI Week Demo, eu vejo esse caminho no painel. Aí está a URL BI Week Demo Azure HD Insight.net, é a URL do cluster. É essa URL que eu utilizo na criação do DSN do ODBC. Azure HD Insight Service, username, vou usar o student, que é o username que eu criei, especificar a senha. Testar. Aí está, teste completado com sucesso. Ok. Como sempre, eu me esqueço da configuração avançada, que eu tenho que especificar a configuração de formato de strings. Aí está, vamos lá no configure. Advanced Options, a tua string padrão tem tamanho de 65.536, eu tenho que especificar o tamanho de 8.000, porque o SQL Server só aceita strings com tamanho de no máximo 8.000. Então vou especificar o tamanho da string como no máximo de 8.000, do contrário eu vou ter problemas para leituras de string através desse DSN. Vou abrir aqui um arquivo que eu utilizei agora há pouco. Vamos adaptar essa instrução aí. Não, já está colocada para a criação de um linked server para HD Insight, utilizando o data source HD Insight e especificando login, senha, student e a password que eu coloquei para o student. Então vou estar criando o meu linked server para o HD Insight. Está criado. Pronto, aí está o linked server para o HD Insight. Então nós vemos o linked server, ele está abrindo os catálogos, Hive, Tables, e aí está minha tabela clientes dentro do HD Insight, default.clientes dentro do HD Insight. Então eu posso fazer um select usando o OpenQuery. O OpenQuery aponta para o meu linked server chamado HD Insight e eu indico a query que vai ser feita. Vou basicamente fazer um select simples em cima da tabela clientes. Executando, ele está indo buscar os dados no meu cluster do HD Insight e trazendo as informações para mim. Guardando, já ele vai completar a execução. Aí está. Ele foi no meu HD Insight e trouxe as informações de clientes pra gente. Estamos vendo os dados de clientes que ele trouxe. É uma query simples feita através do ODBC do Hive. Na primeira parte da demonstração eu cheguei a fazer queries mais complexas com processamento dentro do Hive. Agora vamos simplesmente fazer queries simples para seguir adiante com as demonstrações.
Agora que nós vimos a demonstração do DSN do Hive apontando para o HD Insight, vamos ver também, para complementar, a demonstração de um DSN apontando para a Sandbox. A Sandbox que a gente acabou de criar do HDP. Eis aí nossa Sandbox, já está criada, funcionando. Então vou acessar o endereço dessa Sandbox para jogar um arquivo para lá. BIWiki Orton, cloudapp.net, porta 8080, para nós irmos direto ao acesso da Sandbox. Então foi direto ao Ambari. O Ambari é uma ferramenta de acesso, para acesso a essa Sandbox. É mais moderna do que de versões anteriores, a que eu demonstrei, por exemplo, na minha máquina virtual. Essa é a versão 2.3.2. Então aí no Ambari eu consigo ver os detalhes da Sandbox, da máquina virtual. Posso acessar o HDFS. Então tenho vários nós aí de administração, acessar o IDA Name Nodes. E ali eu vou acessar os arquivos do HDFS. HDFS Files. Vou dar um refresh aqui para ele abrir a lista de arquivos do HDFS. Aí está. A lista de arquivos que encontram-se no HDFS dessa Sandbox do Ambari. Vou acessar Apps, Hive, Warehouse. E eu tenho aí algumas tabelas padrões do Hive. Sample 07, Sample 08. Vou criar uma nova pasta. BIWiki. Criei uma nova pasta BIWiki e vou subir arquivos. Vou subir o arquivo cliente CSV, que eu estou usando como demonstração. Tá lá meu arquivo cliente CSV. Completar o upload. Pronto, subi o arquivo cliente CSV para dentro do HDFS da minha Sandbox, que está nas máquinas virtuais do Azure. Aí eu posso acessar o Hive agora, pelo ambiente de queries do Hive. Ele está abrindo um ambiente semelhante ao que eu demonstrei na primeira parte da demonstração. Eu vejo as bases de dados. E eu tenho que fazer a criação da tabela, porque a tabela não existe, eu só subi o arquivo. Então eu vou fazer um create table no Hive, apontando para aquele caminho. Tem que ajustar o caminho. Apps /Hive Warehouse BIWiki. Então temos aí o create table especificando o local de storage, o formato dos arquivos terminados em vírgula e a estrutura. Executar. Então vamos ver o que ele está reclamando. Está reclamando de permissões de leitura. Vou acessar o Ambari em outra janela para corrigir as permissões nos arquivos. Então, ali acesso HDFS, Apps, Hive, Warehouse, BIWiki. Clicando com o botão direito, eu posso gerenciar as permissões. Em que a única que não está setada é de escrita, mas eu mando
setar recursivamente. Save change. Pronto. Uma outra questão também é a caixa da letra. Está em minúscula. Eu criei o pasto em minúscula. Aí está. Executar. Pronto. Agora ele executou o create table corretamente. Está em execução. Ele aceitou a instrução e a instrução está em execução. Então estou acessando informações do Yarn, de jobs do Yarn. Então tem aqui o i do Yarn, que permite ver jobs, mas na verdade o create table ele não se transforma num job. É uma instrução muito simples do Hive, ele não chega a se transformar em um job, eu não vejo na lista de jobs. O próprio Hive está criando a definição da tabela. Eu não vejo o create table na lista de jobs. Já está como sucedido, já completou a criação da tabela. Então já posso fazer um select com clientes, executar, query submitted, succeed. Aí estão os dados dos clientes. Então já vejo as informações sobre os clientes. Tudo funcionando corretamente. Agora vamos voltar para o SQL Server, a máquina com SQL Server. Vou criar um DSN do DBC para minha sandbox. Dá um nome para ele, HDP Float, porta 10.000. A configuração é semelhante à configuração do DSN por Hadoop, só muda o fato de estar na nuvem. Vou pegar o endereço. Especificar nome de usuário. Colocar o admin para essa versão. Testar a conexão. Na verdade deu erro no teste. Vamos ver o que eu configurei errado. Ah, sim, eu pus aqui HTTP no endereço. Nada a ver. Ele vai usar a porta 10.000. Põe só o nome da máquina no endereço. Testar novamente. Aí está. Teste completado com sucesso. Ok. 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 Pronto. Então agora eu tenho um DSN apontando para minha sandbox que encontra-se no Azure. Vou abrir aqui um arquivo existente para fazer a configuração de um linked server. Aí está. É o mesmo arquivo que eu usei antes para configurar o linked server para o HD Insight. Vamos adaptar a instrução. Trocar ali o nome do linked server, HDP Cloud, o nome do DSN, HDP Cloud, especificar o usuário, admin e a senha, admin. Pronto. Então estou criando o linked server. Vamos aumentar aí a letra para vocês verem melhor. Aí está a instrução. Executando. Então, refresh. Aí está o HDP Cloud. Catalog. Ele abrir, trazer as informações do servidor.
Hive Tables. E eu vejo as tabelas do Hive, e entre as tabelas do Hive eu vejo a tabela que eu acabei de definir lá no Hive, chamada clientes. Então, acabei de fazer essa definição da tabela no Hive, clientes. Eu vou agora alterar a instrução select. A instrução select está apontando ainda para o HD Insight, o linked server HD Insight. Eu vou trocar por HDP Cloud. O restante da instrução é a mesma, nós estamos fazendo um select na mesma tabela, que é clientes, e vou executar. Então, nesse momento, ele vai buscar na minha sandbox no Azure, na máquina virtual que encontra-se no Azure, as informações da minha tabela clientes, que estão armazenadas num arquivo em disco apontado por uma tabela do Hive. Então, estou fazendo a execução, já trouxe o resultado, e aqui eu vejo os dados da minha tabela clientes. Aí estão meus clientes, que encontram-se dentro da minha sandbox. Então, na apresentação anterior eu fiz demonstrações mais complexas. Aqui eu vou me limitar a fazer um simples select. Agora que nós vimos a demonstração do driver ODBC do Hive, eu vou entrar de volta no HD Insight, vou retornar para o HD Insight. Estou acessando já o Hive, a linha de comando do Hive está inclusive aberta ainda. Eu vou realizar um processamento no Hive e ler as informações no SQL Server. Vamos processar as informações de clientes que a gente tem aí no Hive. Vou resumir as informações de clientes e acessar no SQL Server. Eu vou criar uma nova pasta para poder fazer o processamento. Hadoop fs mkdir BI Week Summary. Aí está, Hadoop fs mkdir BI Week Summary. É onde eu vou colocar o resultado do processamento. As informações de clientes, elas têm o total de cada compra que o cliente fez. Eu vou sumarizar esse total de cada compra feita pelo cliente e obter um total de compras que cada cliente realizou. E vou fazer a leitura desse total de compras que cada cliente realizou dentro do SQL Server. Então vamos lá. Dá um enter aí para fazer a criação da pasta. Pronto. Hadoop fsls barra, vamos ver a criação da pasta. Então aí está, agora a gente vê não só a BI Week, mas a gente vê também a BI Week Summary na lista de pastas existentes. Aí está a BI Week Summary na lista de pastas existentes. Pronto. Então agora eu preciso fazer um create table apontando para a BI Week Summary. Eu já tenho essa instrução definida. Aqui no Notepad. Cliente Summary, o nome da tabela. Apontando para a BI Week Summary. Especificação do Customer ID total. Role Format, Delimited Fields, com vírgula, indicando o separador de campos que deve ser utilizado. E o local de armazenagem. Então vou copiar a instrução para levar essa instrução lá para o Hive.
Aí está. Então, create table, como a gente acabou de ver no Notepad. Colocar um ponto e vírgula ali no final e mandar executar. Pronto, já está executado. Criou a definição da tabela, agora eu vou pegar uma instrução para fazer o processamento dos dados. Aí está, from clientes, a partir de cliente. Eu vou inserir na tabela cliente summary a informação do Customer ID e a soma do total das compras que o cliente fez, agrupado pelo Customer ID. Colocar um ponto e vírgula, copiar. Pronto, então ele está fazendo uma criação. Nesse caso é um processamento mais complexo, ele faz a criação de um job do Yarn, um job MapReduce. Ele realmente está usando o cluster do HD Insight, está usando todo o cluster do HD Insight para fazer esse processamento. Ou seja, eu joguei uma informação. Nesse exemplo, minhas informações têm um volume pequenininho, mas na prática a ideia é de estarmos jogando informações com volumes grandes para dentro do HD Insight ou dentro dos clusters do Hadoop, e ele vai utilizar todo o poder do cluster com os recursos de MapReduce, que eu comentei anteriormente, para fazer o processamento. Aí está. Completou o processamento das informações. Ele resumiu as informações de clientes para mim. Agora eu vou listar o conteúdo da pasta nova. BI Week Summary. Tá vazia, alguma coisa deu errado. Vamos conferir o que eu escrevi de errado aqui. Conferir o que eu escrevi de errado na instrução. Ou na criação da tabela. Ah, sim. Mas diferença de maiúsculas e minúsculas. O W do week é maiúsculo. Então, na verdade, agora eu tenho duas pastas BI Week Summary. Eu fiz um Hadoop FSLS. Agora eu tenho uma BI Week Summary com W minúsculo e uma BI Week Summary com W maiúsculo. As minhas informações estão na BI Week Summary com W maiúsculo. Vamos trocar ali a caixa do W. Aí está. Pronto. Ah, eu usei a seta para cima aqui. Acabei colocando a instrução no meio do MKDir. Certo? Vamos corrigir aqui. Não é o MKDir que eu quero utilizar. Eu quero só listar o conteúdo da pasta. Hadoop FSLS BI Week Summary. Aí está, então dentro da pasta, reparem que o Hive criou dentro da pasta BI Week Summary um arquivo
de nome estranho, 000000_0, que na verdade ele não se importa com o nome do arquivo, o que importa para ele é criar as informações que tem que ser jogadas dentro da pasta. Para ele a pasta é uma tabela. Então ele criou um arquivo com esse nome bem diferente, e dentro desse arquivo está o conteúdo do resultado do processamento que o Hive fez. O Hive sumarizou para a gente as informações dos clientes. Então agora eu tenho dentro da BI Wake Summary o total de vendas que cada cliente, o total de compras de cada cliente. Agora eu vou fazer o acesso a isso pelo SQL Server, mas não vou utilizar o driver ODBC. Não vou utilizar o driver ODBC do Hive. Dessa vez, para acessar as informações, eu vou utilizar o Polybase. Já era a hora, né? Vamos agora ver o acesso via Polybase e comparar esse acesso do Polybase com o driver ODBC do Hive. Então, primeira coisa, configurar o Hadoop Connectivity, do qual eu expliquei anteriormente, para identificação 7. Neste exemplo, eu vou estar configurando ele como 7. Vamos ver como é que está o Hadoop Connectivity. No momento ele está como 5. Eu vou reconfigurá-lo para 7. Vamos aumentar a fonte de letra aqui para vocês visualizarem melhor. Aí está, Hadoop Connectivity, vamos rodar como 7, reconfigure, rodar o reconfigure, mas vamos conferir para ver se ele foi alterado realmente. A gente vai ver que, na verdade, ele ainda não foi alterado, ele ainda está com config value, o RAM value continua como 5. Ou seja, nós precisamos realmente restartar os serviços para que esse valor 7 se torne o RAM value. Eu preciso startar o serviço do SQL Server e os serviços do Hadoop, do Polybase. Ele starta outros serviços junto com o SQL Server e está fazendo o restart. Pronto. Enquanto ele restarta, eu acesso aqui o meu HD Insight. Vamos pegar aqui o nosso cluster HD Insight e eu vou deletar esse cluster HD Insight. Não, aqui eu estou nas máquinas virtuais. Vamos para o cluster HD Insight e eu vou deletar esse cluster HD Insight, eu não preciso mais dele. Eu subi o cluster para fazer o processamento do que estava no Storage Blob e agora eu estou deletando o cluster e vou acessar as informações mesmo sem o cluster do HD Insight. Mesmo com o cluster do HD Insight não existindo mais, eu vou fazer o acesso das informações utilizando o Polybase, apontando para o Windows Azure Storage Blobs. Eu tenho que reiniciar ainda os serviços do Polybase. Vocês veem aí os dois serviços, eu dou restart no Polybase Engine. Tem o Polybase Engine e o Data Movement. Os dois serviços que compõem o Polybase. Ambos estão executando. Então vou dar restart no Polybase Engine.
Reiniciando. Agora o Data Movement, o serviço já parou no momento que eu dei esse restart no Polybase Engine. Então tenho que startar novamente aí o Data Movement. Pronto, está iniciado. Vamos checar como é que está o Hadoop Connectivity. Hadoop Connectivity está em 7. Ou seja, agora ele realmente está configurado com o valor 7. Vou criar a Master Key. Eu estou usando o banco teste. É uma Master Key que vai ser criada dentro do banco teste. Correu um erro porque na verdade eu já tinha criado essa Master Key anteriormente. Ela já existe. Então podemos seguir adiante. Eu vou criar a Database Scoped Credential, chamada Azure Cred, apontando para o BI Wiki Storage para permitir a autenticação no Storage. Eu preciso do secret do BI Wiki Storage, preciso da chave de acesso ao Storage. Então vamos lá no Azure, no armazenamento, no nosso BI Wiki Storage. E vou copiar a chave de acesso para utilizar na credential dentro do SQL Server. Então colei o novo secret e posso criar a credential. Isso. Nessa versão do SSMS eu não consigo ver as credenciais dentro do SSMS. Eu ainda não consigo ver credenciais de banco dentro do SSMS. Eu só consigo ver as credenciais de servidor. As credenciais de banco, as Database Scoped Credentials, que são novas, eu não consigo visualizar. Eu visualizo por uma DMV. Sys Database Credentials. Então ele me mostra a credencial que eu acabei de criar. Ali embaixo vocês veem a credencial Azure Cred. Aí está, credencial Azure Cred, com a identidade BI Wiki Storage que eu acabei de criar. Agora eu vou criar o Data Source, Type Hadoop, Location, apontando para a location do meu Storage, BI Container, BI Wiki Storage, Blob Core, Windows.NET, apontando para o Windows Azure Storage Blobs. Eu comentei com vocês que existe outra possibilidade do Data Source apontando para o Hadoop. Não vou utilizar agora. E apontando para a credencial Azure Cred. Aí está. Então criamos um external Data Source apontando para o Windows Azure Storage Blob. Eu vejo as external Data Source dentro de external Resources na minha base de dados. Está lá meu Azure DS como uma external data source. Ali está. Agora eu vou criar o external file format, comma format, delimited text, terminator, field terminator, vírgula. Também vejo o file format dentro de external resources. Aí está, comma format, dentro do external resources, outro objeto de banco criado. Agora eu vou criar a external table. Nome da tabela cliente summary, especificando a estrutura, customer ID varchar 10, total begint. O location, apontando para a pasta BI Wiki Summary. Data Source, Azure DS. File Format, aí está o Data Source, Azure DS. File Format, format e o Reject
como 0, não vou rejeitar linha nenhuma. Estou criando external data source, external table, cliente summary. Depois eu vou poder fazer um select em cima dessa external table. Enquanto isso, a gente observa ali no Azure, olha só, meu cluster já foi deletado. Eu vou fazer o acesso à informação com o cluster já deletado. Esse cluster não existe mais, mas o storage ainda está disponível. Daí a minha conexão com storage, que está sendo feita através do Polybase. Vou fazer um select em cima da tabela cliente summary. Aguardar, ele está recuperando as informações do servidor, ele está indo a Azure Storage Blob fazendo a recuperação das informações do Storage Blob. Opa, correu um erro, esse erro aconteceu. Na verdade, esse erro aconteceu porque eu errei o tipo de dados. Eu coloquei o total ali como big int e na verdade a soma total das compras do cliente não é inteiro, é decimal. Tem casas decimais, então ele gera um erro. As mensagens não são muito amigáveis. Então eu vou fazer um drop external table cliente summary. Vou alterar o tipo de campo. Ao invés de big int, vou utilizar money e fazer a criação da tabela novamente. Aí está, pronto, external table já devidamente criada. Então select asterisco from client summary. Agora ele está novamente indo buscar no meu Azure Storage Blob as informações de clientes e nós vamos ver o resultado, os dados de clientes sendo exibidos. Aí está. Já tem meu resultado com os dados de clientes devidamente exibidos. Esse é o resultado do processamento feito pelo Hadoop. Eu tenho o resumo dos dados dos clientes. E o mais interessante nesse ponto é a diferença entre o uso do Polybase e o uso do Hive. Eu não preciso do cluster no ar. O Hive não vai funcionar agora. O DSN para o Hive, o Linked Server, não vai funcionar agora, mas o Polybase funciona, porque eu não preciso do cluster no ar. Então o Polybase é uma ótima ferramenta para se encaixar com o uso do HD Insight, neste caso, no caso do Windows Azure Storage Blobs, no caso do uso dos blobs. Ele se encaixa muito bem, porque eu consigo fazer o acesso às informações mesmo com o cluster fora do ar, mesmo depois de ter deletado o cluster. Se eu tentar fazer o acesso via Linked Server agora, Linked Server do Hive, não vai funcionar. Por quê? Porque eles estão tentando contactar o Hive, contactar o cluster. Esse Linked Server do HD Insight não vai funcionar mais. Com o Polybase, eu consigo manter o contato nos storage blobs, mesmo com o cluster fora do ar, mantendo aí uma otimização do valor consumido. Na parte 3 dessa apresentação, nós vamos ver um passo além. Nós vamos ver o contato com o Hadoop diretamente. Isso é um passo além dos storage blobs, trazendo outras vantagens adicionais. Por enquanto, nós vimos que o contato do Polybase junto aos storage blobs traz algumas vantagens sobre o contato via DSN do Hive, o contato via Linked Server ou via DSN do Hive. Nós temos aí algumas vantagens de flexibilidade. O contato via Polybase é mais flexível do que se eu utilizasse o Linked Server do HD Insight, que o Linked Server não vai funcionar mais.
Utilizando as external tables, nós podemos possibilitar o cenário que eu acabei de demonstrar, em que eu subo informações para o blob storage sem a existência do cluster, eu crio o cluster posteriormente, faço um processamento utilizando o meu cluster do HD Insight e depois eu deleto o cluster logo após o processamento. O cluster não precisa existir para que eu faça acesso à informação. Então eu deleto o cluster logo após o processamento, configuro external tables, data source, external tables, apontando para o Azure Blob Storage e faço acesso às informações do Blob Storage sem que o cluster esteja existindo, sem que o cluster exista. O cluster não precisa estar lá. Com isso eu tenho uma enorme economia, porque o cluster do HD Insight ele é caro. O cluster HD Insight ele consome muito valor da assinatura, ele é muito caro. Então eu não preciso que o cluster exista. Mas nós temos esse outro linked server, o HDP Cloud. Esse linked server está apontando para Sandbox. Eu não consigo fazer o acesso via Polybase diretamente para o disco da Sandbox. A Sandbox não está usando o Blob Storage para armazenagem do HDFS da forma como o HD Insight está. Então, o acesso à Sandbox vai ser feito mudando o location. Aí eu estou usando o location para o Azure Blob Storage. Eu posso mudar esse location para o location passar a ser direto para a Sandbox, um location HDFS. Nesse caso, com o uso do location HDFS, eu vou estar acessando diretamente a Sandbox. Ela tem que estar no ar. Eu não posso deletar a Sandbox nesse caso. Os acessos via HDFS diretamente para o cluster, a gente vai ver na terceira parte dessa apresentação. Aí nós vamos ver os acessos diretamente ao cluster Hadoop, ao invés do acesso ao Windows Storage Blob. Então temos aí algumas referências para vocês. Getting Started com Polybase, criação dos objetos. Temos um exemplo do Polybase com Windows Azure Storage Blobs, exemplo do Ascop, criação de linked server por HD Insight. Então várias referências aí para vocês utilizarem. Vale a pena dar uma checada. E aí minhas informações de contato novamente. Meu e-mail, Skype. Meu site repleto de informações técnicas, blog também com muitos posts técnicos, minha conta no Twitter e meu canal no YouTube. Eu estou sempre postando conteúdo técnico no Twitter, sempre postando novos vídeos técnicos sobre SQL Server, desenvolvimento no YouTube. Vale a pena vocês estarem seguindo no Twitter e seguindo o canal no YouTube. Então, muito obrigado a todos pela participação nessa apresentação.